Imagine acordar todos os dias no mesmo minuto exato, sem despertador, sem falha. Seja Natal, uma segunda-feira chuvosa ou o dia do seu casamento. Agora imagine viver assim, por décadas. Parece ficção? Não é. E tem mais. Existem pessoas no mundo que dormem apenas 1 hora por noite e estão perfeitamente saudáveis. Esses são os donos dos relógios biológicos mais extremos que já foram estudados pela ciência. O homem que dorme 1 hora por noite. O caso mais famoso é o de Thai Ngoc, um fazendeiro vietnamita que, após uma febre nos anos 70, simplesmente parou de dormir. Desde então, alega não ter dormido nenhum minuto sequer, por mais de 50 anos. Médicos o examinaram diversas vezes, esperando encontrar danos neurológicos, distúrbios hormonais, colapsos metabólicos. Mas, nada. Thai Ngoc seguia saudável, produtivo e lúcido. Como isso é possível? A ciência ainda não sabe ao certo. Alguns especulam que ele entra em microcochilos tão rápidos que o cérebro nem registra. Outros acham que seu corpo de alguma forma se adaptou a um estado de vigília constante. Mas a verdade continua sendo um mistério. O cérebro com despertador integrado. Agora, se você acha isso impressionante, conheça o caso de Luiz Carlos, brasileiro, que acorda pontualmente às 4h59 da manhã há mais de 35 anos. Sem alarme, mesmo quando viaja, mesmo se dorme tarde. E o mais curioso, no segundo exato em que o relógio marca 4h59, seus olhos se abrem. Ele foi estudado por neurologistas da USP que registraram seus ciclos de sono. O resultado? Seu cérebro começou a liberar cortisol e adrenalina exatamente 1 minuto antes do despertar, como se um alarme interno estivesse programado para funcionar milimetricamente todos os dias. A ciência chama isso de cronotipo ultrafixo, mas ainda não entende como o cérebro consegue manter uma pontualidade cirúrgica por tanto tempo, quando o tempo interno é outro. Há também o caso raro das pessoas que possuem uma condição chamada síndrome do sono atrasado. Para elas, o dia começa às 3 horas da manhã e termina ao meio-dia. Seus relógios biológicos simplesmente não seguem o ciclo solar. E o mais radical, alguns indivíduos com a variante extrema desse distúrbio chegam a ter um dia interno, de 25 ou até 26 horas. É como se o corpo delas estivesse em um planeta diferente, com rotação mais lenta. O relógio que controla tudo. A verdade é que todos nós temos um relógio mestre, localizado no núcleo supraquiasmático, uma pequena região no cérebro. Ele coordena nossos hormônios, fome, humor e sono. Mas em alguns casos raríssimos, esse relógio sofre mutações genéticas, criando padrões biológicos fora do comum. E sabe o que é ainda mais fascinante? Pesquisas com famílias nos Estados Unidos descobriram uma mutação chamada Familial Advanced Sleep Phase Syndrome, em que todos os membros dormem e acordam entre 17 horas e 1 hora da manhã. Eles vivem em outro fuso horário, dentro do próprio corpo. Genética? Acaso? Ou algo além? Os cientistas estão apenas começando a entender como esses padrões extremos funcionam. Mas uma coisa é certa: nosso corpo sabe mais sobre o tempo do que imaginamos. E em alguns indivíduos, esse relógio interno beira o sobrenatural. Você acordaria todos os dias no mesmo minuto por 30 anos? Ou trocaria 8 horas de sono por apenas uma? Sem cansaço? Curtiu essa viagem pelos mistérios do relógio biológico? Então se inscreve no canal, porque aqui o tempo passa, mas o mistério só aumenta.